Quando eu tenho indicação de via aérea cirúrgica, é automaticamente contraindicada a via aérea não cirúrgica. Então, se tem indicação de via aérea cirúrgica, está contraindicado intubação orotraqueal ou nasotraqueal. Tá bom, Rivas? E quais são as indicações de via aérea cirúrgica? Eu vou começar de trás para frente aqui para vocês terem uma gravação do negócio genérico. Qualquer fator, qualquer um, que impossibilite a visualização ou a transposição segura da laringe é uma indicação de via aérea cirúrgica. Rivas, como assim? Se eu peguei o paciente, tá ali com trauma maxilofacial extenso, anatomia da face meio distorcida, mas eu sou um bom intubador, eu vou tentar intubar. Paciente vítima de trauma, em geral, ele já tem pouca reserva do ponto de vista ventilatório / via aérea. Além disso, tem a história dele não estar em jejum. Você vai tentar mesmo passar esse tubo? Enfiar o tubo no esôfago, ventilar estômago, o paciente vomitar e broncoaspirar? Você vai assumir esse risco? É o risco de você botar a cruzinha aqui, ó. Tatua depois a caveirinha do paciente que você condenou porque tentou intubar um paciente que tinha via aérea definitiva, indicação de via aérea definitiva cirúrgica. Tudo bem? Então grave isso aqui. Isso aqui, é difícil acertar aqui, né? É a visão invertida. Isso aqui é o genérico de quando você tem que indicar via aérea cirúrgica para paciente vítima de trauma. Olha só. Situações que mais são cobradas em prova em relação à via aérea cirúrgica são hemorragia profusa, trauma maxilofacial extenso e edema de glote ou distorção da anatomia cervical. Tudo bem? Bom, vamos falar agora propriamente das vias aéreas cirúrgicas, que são a cricotireoidostomia cirúrgica e a traqueostomia. Eu já falei para vocês que a cricotireoidostomia cirúrgica é um método de escolha para os pacientes que têm indicação de via aérea cirúrgica no trauma. E ela está contraindicada em duas situações. Quais são, Rivas? Paciente com idade inferior a 12 anos e paciente com suspeita de fratura de laringe. Mas perceba, é difícil fazer traqueostomia. A cricotireoidostomia é uma manobra fácil. Todo médico que sai de uma faculdade de medicina precisa, e se você ainda não sabe, corre atrás, a gente te ajuda, mas corre atrás. Você precisa aprender a fazer cricotireoidostomia cirúrgica, porque é fácil e isso salva. Onde eu quero chegar com essa história? No sufoco, isso não é para prova, é vida prática. No sufoco, não interessa se é criança, não interessa se tem suspeita de fratura de laringe. Você não está conseguindo entubar, tem indicação de via aérea definitiva, você não sabe fazer tráqueo, mete uma crico, porque isso salva a vida. Tanto é que o TLS coloca isso aqui como contraindicação relativa à cricotireoidostomia, certo? E a traqueostomia, Rivas? Traqueostomia, método de exceção no trauma. Está indicada quando tem contraindicação à cricotireoidostomia, ou seja, nessas duas situações, desde que o médico saiba fazer a traqueostomia. Muito bom. E contraindicação à traqueostomia, Rivas? Traqueostomia é um método tão de exceção no trauma que eles nem mencionam contraindicação à tráqueo. Mas tem uma contraindicação que o manual é explícito. É proibido fazer traqueostomia por punção em vítima de trauma. O que é traqueostomia por punção, Rivas? É traqueostomia guiada por ultrassom ou transiluminação. E por que isso é proibido em vítima de trauma? Por que essa modalidade de traqueostomia não pode? Porque você precisa hiperestender o pescoço. E vítima de trauma, a gente viu que a gente não hiperestende nada de pescoço nenhum antes da gente descartar a lesão de coluna cervical. E a gente descarta a lesão de coluna cervical na avaliação primária? É a nossa prioridade? Não é. Mas e via aérea? Pô, a via aérea é a primeira das prioridades. Então, por isso, você não faz traqueostomia por punção nas vítimas de trauma. E isso eu já vi cair em prova. Tá bom, beleza. E como eu faço a tal da cricotireoidostomia, Rivas? Me ensina aqui. Olha só, na tela. Você vai identificar a membrana cricotireoide, que é uma estrutura que fica entre a cartilagem tireoide e entre a cartilagem cricoide. Olha aqui, ó, no meu pescoço, vê se vocês conseguem ver. Cartilagem tireoide é o pominho de Adão, aqui é isso que fica mais alto. Se vocês vierem palpando aqui para baixo, ó, tem um molinho no meio e um durinho embaixo. O durinho é a cricoide e o molinho é a membrana cricotireoide, que é onde você vai fazer sua perfuração para passar a cânula. E aí, depois que você identificou essa estrutura, você vai fazer uma incisão, alarga a sua incisão com uma pinça hemostática ou com um cabo de bisturi, e aí você introduz uma cânula, que pode ser um tubo orotraqueal ou, idealmente, uma cânula de traqueostomia. Qual o tamanho, Rivas? 5 a 7 milímetros. Certo? Muito bom. Questãozinha para fixar conceito. Olha só. Paciente de 28 anos com sangramento nasal e oral profuso, fratura de mandíbula bilateral, encontra-se em insuficiência respiratória. O acesso à via aérea deve ser feito através de... E aí? É do quê? Qual é o acesso?
Primeira pergunta, né? Tem indicação de via aérea cirúrgica? Pô, tem. Tem trauma maxilofacial e sangramento profuso de via aérea. Então tem indicação de via aérea cirúrgica. Qual a via aérea cirúrgica de escolha no trauma? Cricotireoidostomia cirúrgica. Tem alguma contraindicação à cricotireoidostomia cirúrgica para esse paciente? Não, não tem. Então qual o gabarito da questão? Alternativa A, cricotireoidostomia. Tudo bem? Ótimo. Mais uma aqui, da PUC São Paulo, ano de 2020. A cricotireoidostomia. Alternativa A, não deve ser realizada em crianças com menos de 12 anos. A rigor, isso aqui é verdade, é uma contraindicação relativa à cricotireoidostomia. Deve ser realizada apenas em pacientes que não são bons candidatos a tráqueo? Não, é a tráqueo que deve ser realizada apenas nos pacientes que têm contraindicação a crico. Alternativa C, requer o uso de um tubo endotraqueal com menos de 4 milímetros? Não, 5 a 7 milímetros de diâmetro. E pode ser substituída pela traqueostomia percutânea? Olha aqui a pegadinha. Não pode. Não se faz traqueostomia percutânea em vítima de trauma. Tudo bem?